Fala aí galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Anderson Dino e nesse vídeo vai ser a parte 1 de propriedades da matéria. Bom, o que vai ser a matéria? Matéria, por definição, uma definição bem simples, é tudo que ocupa espaço e possui massa de repouso. Tudo que possui massa de repouso e ocupa um espaço, eu vou chamar de matéria, tá bom? Aí, para definir se uma coisa é matéria ou não, eu vou usar as propriedades da matéria. No caso, dessa parte 1, são as propriedades gerais ou extensivas. O que é uma propriedade geral extensiva? A propriedade geral extensiva é aquela que todos os corpos materiais possuem. Chama extensiva porque quanto maior a quantidade de matéria, maior vai ser aquela propriedade. Então, quais são elas? Primeira propriedade, massa. O que vai ser a massa? A massa mede a quantidade de matéria. Então, se eu tiver 1 grama de água, tem menos matéria que 100 gramas de água, que tem menos matéria que 20 quilogramas de água. Então, são números diferentes para quantidades de massa diferentes. Então, propriedade extensiva. Outra propriedade extensiva é a extensão, também chamado volume, que é o espaço ocupado pela matéria. Vou pegar, por exemplo, 1 mililitro de etanol, tem um volume menor que 200 mililitros de etanol, que tem um volume menor que 30 litros de etanol. Então, volume, quanto maior o volume, também maior a quantidade de matéria. Inércia. Inércia é a força que precisa aplicar para você alterar a posição de repouso de um material ou então a velocidade sua. Se você puder alterar então a sua posição de repouso ou sua velocidade, você está falando de inércia. Então, por exemplo, pegar uma moto que pesa 200 kg, é muito mais fácil você tirar ela do repouso e atingir uma velocidade, por exemplo, de 10 metros por segundo, do que pegar, por exemplo, um ônibus que pesa 10 toneladas. E para atingir também uma velocidade de 10 metros por segundo, precisa de uma inércia muito maior. Então, o que é inércia? Inércia é uma força que você aplica para tirar um objeto do repouso ou alterar sua velocidade. Impenetrabilidade. Dois corpos materiais não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, por exemplo, enchi um copo de água até a boca, quase transbordando. Aí vou lá e enfio o dedo. Quando você enfia o dedo, a água derrama. Por que a água derramou? Ao enfiar o dedo, você está ocupando o espaço que antes ocupava pela água. Como não cabe mais água no copo, a água transborda. Então, dois objetos materiais não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Expansibilidade é a propriedade que a matéria pode ser comprimida e expandida. Isso é facilmente verificado no estado gasoso. Você pode comprimir e expandir os gases. Divisibilidade. Todos os corpos materiais podem ser divididos até suas unidades elementares. No caso, átomos, moléculas, íons. Então, por exemplo, você pega lá um copo de água e coloca uma colher de açúcar na água. Aí você mexe e vai dissolver o açúcar. Por que o açúcar dissolveu? Porque o açúcar ele foi dividido em pedaços menores chamados moléculas. As moléculas de açúcar são invisíveis a olho nu, elas ficaram onde? Dispersas no meio das moléculas de água. Divisibilidade. Descontinuidade. A matéria, se você olhar ela na sua intimidade, você vai perceber que ela é formada por espaços vazios. Então, por exemplo, entre os prótons e nêutrons e a eletrosfera, os elétrons, existem espaços vazios. Entre um átomo e outro, composto formado por átomos, há espaços vazios. Entre as moléculas, há espaços vazios. A matéria não é totalmente contínua, ela é descontínua. Tá bom? Essas são propriedades gerais ou extensivas que todos os corpos materiais têm. Tá joia? Então essa aqui é a nossa primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até mais!